Boa noite a todos. Como aceitar seu corpo com o Tantra? Esse é o tema da live de hoje, que vai ser bem bacana porque muitas pessoas têm dificuldade de estarem conectadas e encaixadas em seus próprios corpos. Então hoje eu e o Jonathan a gente vai falar um pouco sobre como você conseguir entrar nessa harmonia e nessa conexão com o seu próprio corpo, seja ele como for, como estiver. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Aguiar, eu trabalho há 15 anos com a ferramenta do Tantra, proporcionando autoconhecimento e expansão de consciência. Então, hoje a gente vai verificar como que o Tantra pode ajudar as pessoas a entrarem nessa conexão e nessa expansão através do próprio corpo. Então, vamos esperar o Jonathan entrar para que a gente possa começar a discorrer sobre a live de hoje. E aí, Jonathan, cadê você? Vamos lá. Deixa eu aceitar o Jonathan aqui. Boa noite, Jonathan. Novamente aqui estamos para falar. Ai, ai. Já me Boa apresentei. noite. Boa noite a todos que vão assistir esse vídeo, quem está assistindo ao vivo também, né? Então, eu sou o Jonathan, eu e Vitor, a gente tem essa proposta de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, né, Vitor, sobre Tantra, sobre corpo, saúde, prazer, qualidade de vida, sentimentos, sobre esse universo integral, né? Sobre uma visão tântrica, sobre essa visão, essa filosofia que nos ajuda tanto, né, nas nossas vidas pessoais. O Vitor como terapeuta, eu também como terapeuta, mas não terapeuta atuando com Tantra propriamente dito, mas inspirado também no Tantra para muitas coisas e também aproveitando na minha vida pessoal, né? Então eu sou um homem tântrico, ou da direção disso, né? Então eu sou fisioterapeuta, terapeuta transpessoal e professor também, e, e é isso, um apaixonado por esse tema, né? E um pesquisador disso, me interesso em conhecer mais sobre o Tantra e também o melhor, né? Como que isso pode ajudar na minha vida, né? Eu acho que esse que é o mais importante, não só ficar na teoria ali, no mental, mas aplicar, né? E eu acho que esse tema de hoje é bem de aplicar na vida, né, Vitor? De aceitar o corpo, né? É, o corpo muitas vezes é dito como a casa do espírito, né? Mas ele também é, além disso, né? O corpo também é um parque de diversões. Então você vê, que curioso, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa sacralidade, não que a diversão não seja sagrada também, mas tem esse lado divertido do corpo no sentido de experimentar, sentir, brincar com o corpo, tocar, ser tocado, né? Então, e ao mesmo tempo ele é muito sagrado, porque é o nosso veículo de vida na Terra, né? Entendendo que a vida, entendendo que nós não somos um corpo, nós somos seres espirituais vivendo numa experiência física, corporal, terrena, e que sim, o nosso corpo tem que ser muito bem cuidado, né, Vitor?
Então, bem interessante. Boa noite aí a todos que estão acenando, né? Jadson, tem outra pessoa aí, já não consigo ver aqui, mas Já as é pessoas que edição. estão, já Edson, Tá enxergando pouco. sejam bem-vindos, sintam-se à vontade em participar e fazer perguntas. Realmente o corpo, ele é a nossa casa, a nossa morada, né? É o que a gente chama de a casa do espírito, a morada da consciência. E por isso a gente tem que ter uma relação de amizade, de cumplicidade, de companheirismo com o nosso corpo, porque através dele a gente experimenta a vida. Na verdade, né, a vida é uma experiência de sensações e a gente capta essas sensações através do corpo. Então, se você não tem uma parceria com o seu corpo, uma harmonia, fica muito difícil viver, porque é através dele que a gente tem a experiência da vida. Então, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre isso. Se eu não estou tendo essa parceria, essa harmonia, essa aceitação, o que que eu posso fazer para reverter esse quadro? Porque senão a minha vida vai ser um peso, ao invés de ser uma diversão, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso. Eu estou bem com o meu corpo? Eu estou satisfeito com o A que gente eu pode estou até fazer experimentando? assim, propor esse exercício, né, de escaneamento corporal, né? Então, você que está assistindo agora ou você que vai assistir depois, então fecha os olhos e começa a fazer uma respiração mais consciente, trazendo a presença para o corpo e vai passando desde os pés, as pernas, os joelhos, vai explorando esse corpo e percebendo a barriga. Eu aceito o meu corpo como ele é, ou eu só fico criticando que a minha barriga não está do jeito que eu quero, a minha coxa está mais fina ou mais grossa, o meu pé é feio. Enfim, né, a gente pode ouvir tantas queixas relacionadas ao corpo, né? Ou queria estar mais magro, né? Que é tão comum isso, né? Ai, estou acima do peso e tal. Então, eu já vi até uma pergunta ali. Então, depois de fazer esse escaneamento, a gente já dá uma olhada nas perguntas. Depois de fazer esse escaneamento corporal, assim, passa por todas as partes do seu corpo. Então, existe algum ponto em que eu não estou satisfeito? Existe algum ponto em que eu gostaria de mudar, que eu não aceito? E a gente pode até já, né, Vitor, esclarecer assim, o que é aceitar o corpo, afinal? O que é esse aceitar? Quer dizer que se eu estou gordo, eu tenho que ser gordo e tenho que aceitar isso? Ou esse aceitar é um outro tipo de aceitar? É um aceitar de acolher e, a partir desse acolhimento, ter outras possibilidades, outras escolhas. Como que é Então, esse aceitar? no meu ponto de vista, a aceitação ela parte do momento em que você está em harmonia, em paz de espírito, você e seu corpo. Como é que você sente isso? Você se olha no espelho e você tem aquela sensação de bem-estar, de acolhimento, de aconchego com você mesmo, né? E tem aquele fluxo natural da vida dentro de você. E não a luta ou a rejeição, né? Aquele primeiro pensamento que vem, né? Quando você se olha no espelho, ou às vezes a pessoa nem quer se olhar no espelho, porque ela não gosta do que ela vê, e também não faz nada para mudar essa situação, você passa para a não aceitação e num ponto mais radical até a rejeição do próprio corpo. Então, quando você começa nesse processo de não aceitação e rejeição, você vai para a desconexão.
E a desconexão imagina você morando numa casa com o seu inimigo. Então, é isso, é você se olhar todo dia no mesmo ambiente para uma pessoa que você considera inimiga. Então, qual é o resultado que você vai ter? Provavelmente vai ser de vontade de fugir daquela situação. Ou de nem existir mais, ou de acabar com aquela situação. Então, no meu ponto de vista, quando você entra nesse processo, você não está aceitando o seu corpo. Agora, como você aceita o seu corpo? Quando você olha, está tudo bem, né? Pode ser que haja uma insatisfação, né? De repente, eu estou mais barrigudinho, eu estou gordinho, ou sei lá, eu estou super magro, né? Porque tem todos os tipos de insatisfações, né? Às vezes o magrinho quer ser mais musculoso, o mais gordinho quer ser magrinho. O que tem cabelo liso quer ter cabelo caracolado, tem cara que tem cabelo encaracolado quer ter cabelo liso. Então, são as insatisfações que vão te levando para um estado de espírito que não é harmônico, né? Uma coisa é você, tipo, eu quero brincar, né, com o meu corpo, sei lá, eu tô hoje cabeludo, agora eu quero ficar careca. Ou eu tô barbudo, quero tirar minha barba. Deixa minha barba branca ou pinto. Uma coisa é você brincar com a sua aparência, e isso não faz menor diferença se tiver de um jeito ou de outro, porque você vai estar bem com você mesmo. Outra coisa é você não gostar do que você vê. E aí isso leva para um estado, né, emocional, espiritual de conflito. Esse conflito vai te gerar uma consequência, né, no seu dia a dia, na sua vida. Então, o processo de aceitação, ele parte de um estado que você sente que está bem com você mesmo, né? Porque, assim, às vezes a genética ou a predisposição daquele corpo foi construído para ser daquela forma, né? E por mais que você, de repente, às vezes a pessoa é mais parrudinha porque a construção genética é assim. Por mais que você se alimente bem, por mais que você vá para a academia, você faz a sua parte e não tem uma transformação. Aceita a sua genética, aceita a sua natureza, né? Você está fazendo a sua parte. Então, você entrar nesse processo de aceitação e de compreensão de que o seu corpo é dessa forma, muda totalmente o seu ponto de vista com relação à sua vida e com relação a você. Né, voltando um pouquinho nesse ponto da genética, então assim, né, a genética em si, ela não é tão, ela determina um pouquinho, ela determina uma tendência, mas ela não é tão, não é uma lei imutável assim, né? Então assim, eu diria, então, e aí tem tudo a ver com essa coisa de aceitação também do corpo e com essa capacidade de transformar esse corpo que eu não estou satisfeito ou que tenha pontos a melhorar. Então, se a gente também está falando de uma vida integral, de uma vida com qualidade de vida realmente, como isso é muito individual, mas se a pessoa tem aquele valor de que um corpo belo é um corpo mais magro, musculoso, por que não ela alcançar aquilo, né? Se ela não está nesse ponto, não tem nenhum impedimento, todas as pessoas conseguem, são capazes. Então, o que eu queria dizer sobre a genética? O maior ponto da genética não é nem o código genético, é a epigenética. É o que está fora desse código. Então, assim, os fatores ambientais. Então, muita gente vem, né, Vitor, com essa questão, não, porque a genética da minha família é que todo mundo é gordinho. Certo, pode até ter alguma coisa de código genético informando isso e levando essa tendência. Só que, se é uma família de gordinho, imagina como que é o ambiente daquela família. Então, tem mais disponibilidade de comida calórica, tem menos exercício, né? Então, assim, a gente levando assim bem para um estereótipo de como que seria uma família de gordinhos, por exemplo, né?
salvo algumas exceções, salvo outras questões que podem ter associadas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Que, por mais que você tenha essa impressão que seu corpo está sendo determinado por uma questão genética, o fator ambiental ele é muito mais forte, muito mais potente. Ou seja, o que é fator ambiental? É o ambiente em que você vive, sim, é as pessoas com quem você se relaciona, são os hábitos que você tem, então Sim, isso é. os hábitos alimentares, os hábitos mentais, de controle de estresse ou não, os hábitos de exercício, né? Então tudo isso, hábitos de sono também, o sono também é um grande regulador dessa questão de composição corporal, né? De consumo energético, descanso, né? Mental. Então, foi bom você tocar nesse assunto porque, então, não queremos dizer que uma pessoa tem que aceitar não significa você não querer mudar. Pelo contrário, antes de mudar, você tem que aceitar. Você tem que reconhecer aonde você está, para onde você quer ir. Mas também, se você não quer mudar nada, se você não quer mudar, não é outras pessoas dizendo que você tem que mudar, né? A questão é que a pessoa que tem que decidir, se ela decidiu, tá tudo ótimo e ela deve mudar mesmo, né? Mas se não, eu estou bem gordinha do jeito que eu tô, tá ótimo. Então, aceitar é conviver bem com o seu próprio corpo. É não deixar que isso seja uma desculpa para você não se relacionar bem com as pessoas, consigo mesmo, né? Você consegue se olhar bem no espelho, você consegue conviver com essa imagem externa sua, né? Com essa casca, esse corpo, essa morada, né? Esse veículo em que nós funcionamos, né? Sim. Então assim, o Jadson perguntou assim, o que é estar bem com o corpo? Estar bem com o corpo é que o corpo funcione, que ele te leve onde você quer ir, que ele sinta, que, que, ele, que ele seja capaz de sentir, porque também, né, Vitor, não estar bem com o corpo, veja só o impacto que isso pode ter na vida. Quando você não aceita o seu corpo, ou seja, tem algumas características no seu corpo que não é legal para você, e você está muito crítico com aquilo, isso pode até impedir ou dificultar as suas sensações de prazer. Você estando limitada nesse estar bem ou nesse estar à vontade, você pode não querer experimentar determinadas sensações físicas, corporais relacionadas ao prazer. Que nós estamos falando aqui sobre um olhar também do Tantra, um olhar do prazer, um olhar da sexualidade. Então, esse estar bem com o corpo é quando você está bem consigo mesmo na sua presença, na sua imagem, né? E o seu corpo te leva onde você quer ir e faz o que você quer fazer, né? Porque, por exemplo, se eu estou muito gordo, eu posso ter mais dificuldade de mobilidade. E de repente eu quero ter mais mobilidade. Beleza, então eu tenho que aceitar primeiro que eu estou gordo, para depois eu querer mudar isso e tomar essa consciência, né? O que eu preciso fazer para modificar esse padrão que eu estou vivendo, essa realidade que eu estou criando, né, Vitor? Nós somos altamente responsáveis
pelo nosso próprio corpo, né? Não adianta botar desculpa na genética, nem metabolismo Sim, lento, enfim, né? A gente pode ter várias informações que vão nos dando, mas no fundo, lá no fundo, você é o responsável pelo seu corpo. sim. O Jaedson fala sobre o que a gente pode falar sobre a forte influência das redes sociais na questão da aceitação do corpo. A questão eu ia falar sobre o autoconhecimento é a chave. Sempre você tendo consciência de quem é você dentro desse ramo, né, dentro da sociedade, seja ela dentro do virtual ou real, você não entra nessa ditadura ou nessa escravidão que os grupos determinam que tem que ser. Porque você passa a ser você, um ser único, autêntico, e não mais um ser que depende da aprovação desses mecanismos, né? A rede social ou o próprio grupo que você está inserido, sua família, o grupo familiar, o grupo social onde você está inserido. Então, quando você se conhece, você simplesmente sabe as fases que você está passando e se elas te agradam ou não. Porque, na verdade, você tem que agradar a si próprio, não ao grupo que você está supostamente querendo se inserir. Né? No caso, sei lá, as redes sociais, por exemplo. Então, quando você está desperto para esse olhar, as redes sociais não vão fazer diferença, né? A gente tem que ter cuidado para não criar neuroses, né? E também interpretações falsas do seu próprio olhar sobre você, né? Tanto é que tem pessoas que se olham e elas têm uma visão distorcida delas mesmas. Então, criam anomalias ou criam enfermidades que são frutos de uma distorção do olhar, né? Nem a realidade, né? Então, é importante ter autoconhecimento para quando você se olhar e vier um pensamento, de repente, de uma pessoa que já é muito magra e ela se achar gorda e ela para de comer, por exemplo, desenvolvendo uma anorexia, quando ela está num processo de autoconhecimento, ela sabe que aquilo é um pensamento que não é saudável, é irreal, é fruto de uma ilusão da cabeça dela, enfim. Né? As neuroses também são desenvolvidas a partir de um olhar crítico nosso equivocado. Concorda, Joana? Sim, a gente tem essa mania de criar essa referência, né? Fora, externa, né? Cada corpo, cada pessoa é também um ser único, né? E, e, e aí você se comparar com um modelo, uma pessoa que tem um estilo de vida totalmente diferente de você, né? Que faz outras coisas, que tem aquele fator ambiental que eu comentei, que é diferente do seu, tem um fator genético diferente. Então, assim, é injusto se comparar com qualquer pessoa assim, né, que você vê nas redes sociais, que tem Photoshop também, então tem toda uma montagem também, né, de câmera, de foto, enfim. Mas o cerne assim dessa questão é que, como você falou, a importância do autoconhecimento, não do conhecimento de fora, do autoconhecimento. Então, de você saber realmente quem é você, né? Você conhecer o seu corpo, então sair um pouco também dessas questões, como o Vitor comentou, de pensamentos, de crenças, então, de questões mentais, né? E partir mais, né, nessa aceitação do corpo, sair desse mental e partir para o físico, para o sentir, né, para o corpo mesmo, para respirar, para sentir o toque, sentir a temperatura da água, fazer uma massagem tântrica.
Então, estimular esse corpo, fazer exercício físico, estimular esse corpo. Então, assim, todos esses estímulos corporais, eles são autoconhecimento também. Autoconhecimento do corpo, a partir do corpo, né? Porque nós acreditamos também, né, Vitor, numa transcendência do corpo. Então, a partir do corpo, nós conseguimos atingir um autoconhecimento mais sutil também. Uma questão mais da espiritualidade, da conexão com algo maior, né? Então, não achamos que também é saudável você ficar somente conectado com o corpo. Então, a pessoa que cria essa preocupação excessiva com o corpo também não é muito legal, é desequilibrado, porque você acaba ficando preso nesse corpo, nesse sistema assim mais egóico, né? Então não é isso. A questão é você se conectar através do corpo, mas também trazer outros pensamentos, outros, né, valores assim, humanos, né? Então que essa conexão com o corpo e essa aceitação sirvam para te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas, de ser mais pacífico, né? Porque às vezes a gente pode ter uma raiva, um sentimento assim estranho, principalmente quando a gente fica vendo, né? Isso é bem descrito atualmente, quando a gente fica vendo aquela vida perfeita das redes sociais, das pessoas, e a gente se dá conta, nossa, eu não tenho isso na minha vida. O meu corpo não é assim. Cria uma raiva. Que essa raiva pelo menos sirva para que você faça alguma coisa para se conhecer, para conhecer o seu corpo, para aceitar o seu corpo e, a partir disso, tomar outras decisões na vida, né? Outros hábitos. Sim. Mas essa raiva, às vezes, ela também vai vindo para o corpo, vai ficando acumulada, vai criando tensões, vai criando dores, vai criando gordura, né? E a partir do momento que eu aceito, que eu tomo consciência do meu corpo, que eu cuido, o principal aqui que a gente está falando é isso. Aceitar o corpo também é cuidar do corpo. Não negligenciar. Então, geralmente quando eu aceito, rejeito uma coisa, eu deixo aquilo de lado, né? Então, eu poderia deixar o meu próprio corpo de lado? Sim. Sim, eu poderia. Então, como que eu faço isso? Quando eu esqueço de cuidar bem dele, de nutrir esse corpo, de hidratar esse corpo, de acariciar o corpo também. Porque ele também gosta disso, né? Só que a gente vive hoje numa sociedade que acaba levando a gente a desconectar do nosso corpo dessa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. O nosso corpo está sempre nos avisando quais são os limites, né? Até onde pode ir, até onde você... né? Tem um limite que o corpo tem e às vezes a gente ultrapassa esse limite por falta de sensibilidade desses avisos que o corpo dá. Porque, por exemplo, a gente sente uma dor, o corpo está avisando alguma coisa sobre algum desequilíbrio, é mais fácil tomar um relaxante muscular ou um analgésico, né? A gente está triste, depressivo, sei lá, por alguma situação emocional, é mais fácil tomar um antidepressivo. A gente não consegue dormir por alguma situação, é mais fácil tomar um Rivotril. Então, todas as situações que são causadas, que o corpo mostra para você fazer algo diferente e manter uma conexão mais saudável, a nossa sociedade tem uma solução mais rápida. Só que essa solução mais rápida,
é justamente a solução que nos desconecta do nosso corpo. Então, é por isso que é importante a gente ter consciência, né? Porque quando você tem consciência, opa, se eu estou sentindo uma dor, o que eu fiz aqui que extrapolei, né? Esse limite. Então, quando você tem essa consciência, você deixa de fazer aquilo que está te levando a ter esse sintoma. É o grande pulo do gato, né? De conexão com o corpo. É você ouvir o que o seu corpo está te dizendo a cada minuto, né? E não ir por mecanismos simplistas que acabam tirando, desconectando esse mecanismo natural. Concorda? Exatamente. Então, as dores no corpo, elas são grandes avisos, são grandes mecanismos que o corpo tem de falar, olha, vamos lá, tem que descansar. Ou você pegou muito peso, você pegou pesado, a rotina está puxada, mas aí a gente é ensinado a tomar uma pílula para eliminar a dor. Porque também aceitar o corpo, também é aceitar os desconfortos. Lógico, ninguém deve ficar morrendo de dor, sentindo dor. Mas um certo desconforto, ele te traz essas informações. Ele te dá essa oportunidade de mudar alguma coisa, mudar um hábito ou trazer um cuidado a mais para o teu corpo, que ele está pedindo. Né? Sim. Tomar um banho, quem tem a oportunidade de tomar um banho de banheira para relaxar, a água morna, né? Fazer um ritual diferente de cuidado, tomar um chá também, né? Então existem tantas práticas que podem, naturais. Dormir bem, se alimentar saudável. Né? Deitar. Então existem tantas práticas naturais que não precisa tomar remédio, que às vezes é um excesso, né? Às vezes consumimos muito remédio, né? Que não seria necessário. Lógico, se é um caso grave, tem que tomar mesmo, né? Mas no dia a dia, assim, né? Então, essa comunicação, né, Vitor, com o corpo, entender o que meu corpo está falando, trazer essa consciência, né? E no Tantra a gente estimula muito isso, né, Vitor? Essa percepção, esse autoconhecimento do corpo, né? Então a gente tem esse autoconhecimento, assim, das emoções, também da personalidade, da essência, mas do corpo também. Então, é isso que vai trazer esse benefício assim, para a pessoa, no sentido da aceitação. A partir do momento que você conhece aquele terreno, aquele corpo, você está mais consciente para fazer outras escolhas, né? E para sentir e ter coragem também, né? Coragem de ser autêntico, que é um corpo Sim. autêntico. Cada corpo é autêntico, né? No seu jeito de se expressar, se movimentar. Existe uma identidade mesmo de movimento, né? De passo. Cada pessoa, ela se movimenta e, inclusive, de acordo com o estado emocional que ela está. Ela se movimenta de um jeito diferente. Então, isso traz essa identidade. Então, por isso que não é nem justo a gente se comparar tanto como a gente faz com essas pessoas que a gente vê que tem um corpo perfeito. Perfeito dito pela sociedade, dito pela mídia, né? Porque indústria da moda, né? Perfeito dito por ele, não que é perfeito para você, né? Não que é perfeito para mim. A questão, eu acho, no sentido de aceitação, é ter coragem também para receber julgamentos, né?
Porque muitas vezes a gente se nega ou a gente não se aceita porque a gente não quer ser julgado. E o primeiro julgamento, quem faz somos nós mesmos, né? Quando você se olha e fala, isso aqui não gosto. Não gosto do meu cabelo assim, não gosto do cabelo branco, né? Então, esse auto-julgamento, ele joga uma vibração para fora que vai fazer com que quem está fora identifique e retorne como um julgamento externo. Então, quando você tem essa coragem de enfrentar o julgamento, você passa a ir pelo caminho da aceitação também, né? E também parar de se julgar, né? Parar de se olhar e achar que está tudo ruim. Olha o lado bom da coisa, né? Então, aquilo que a gente conversou antes. Se não está satisfeito, faça um movimento para mudar, mas parar de reclamar ou de negar aquilo que você está vendo. Tem até uma pergunta aqui, ó, nos comentários da Adriane Greiros. Dos meus 32 anos, 20 foram brigando com o meu corpo para ser diferente, mas nunca consegui, acabei desistindo. Então, não sei se você entrou agora ou está acompanhando desde o início da live, é justamente isso. Quando você se entrega para a sua natureza, você entra no fluxo da aceitação e da leveza. E aí, talvez, a transformação ela aconteça de uma forma natural. Sem você lutar. Porque o Tantra, e aí isso tem a ver muito com o Tantra, né? Porque o Tantra é a não luta. O Tantra é a entrega. Então, se você, 32 anos, estava lutando, como seria se você passa a se entregar para a sua natureza, faz a sua parte sem se preocupar se vai ter resultado ou não? Simplesmente porque você está fazendo um movimento diferente do que você vinha feito até agora. E sem preocupações. Então, quando você se entrega, né, tantricamente é isso, é você se entregar e as coisas vão acontecer num fluxo natural. E agradecer esse corpo, por mais que ele seja estranho para você, agradecer esse corpo. Então, a partir desse fluxo que o Vitor falou, de receber, de não brigar, imagina um rio, né? Um rio que tem uma correnteza muito forte. Você brigando com ele, você está tentando subir contra a correnteza. Só que o caminho real é para o outro lado, é a favor da correnteza. Só que você não enxerga isso. E quando você para de brigar, que a correnteza é o fluxo da vida que te leva. Então, quando você agradece esse corpo, quando você consegue sentir nesse corpo também, sentir o prazer no corpo, sentir as sensações que esse corpo te dá, que esse corpo te fornece, naturalmente você vai passar a cuidar mais do corpo. Sim. E seja o que for que você tenha esse incômodo, que você diz que brigava com o corpo, isso vai mudando. Porque você deixa de se preocupar com essa briga e a partir do momento que você aceita ele como ele é, agradece ele do jeito que ele está, mas ele está. Todo ser humano é capaz de mudar o seu corpo. Seja o problema de saúde que for, seja a gordura que for, seja a insatisfação que for. Sempre tem um caminho de você se sentir... mas é um caminho de dentro para fora, né, Vitor? Não é de fora para dentro. Por isso que o resultado vem depois que você aceita, que você trabalhou aquilo interno. Aí ele sai para fora. Sim. E aceitar também que muitas vezes é preciso renúncia, né? É preciso desapego de algumas situações que às vezes a gente não quer.
simplesmente não quer aceitar que precisa se desapegar ou renunciar a hábitos, pessoas, situações, alimentos, né? Então você fica numa briga, numa luta, porque também não quer renunciar àquilo que está causando aquela situação. Então, como seria não brigar, não lutar, aceitar, ir no fluxo e automaticamente vem a consciência de que o que você vem fazendo não é saudável, então a renúncia ela é natural também. Ela vem de uma forma consciente. Você simplesmente olha e fala assim, não quero mais isso. Isso não faz mais sentido para a minha vida. Mas por que, que você naturalmente vai fazer isso? Porque você aceitou. Você foi no fluxo. Então você no fluxo entra na consciência. E é na consciência não há luta. Esse é o Eu segredo. sempre me preocupo aqui, se a gente está falando, quem está assistindo, comenta aí se está entendendo, se a gente não está sendo assim muito teórico, de trazer, porque eu tenho essa preocupação de trazer assim, que as pessoas entendam, né, Vitor, que a gente está falando, porque às vezes também que a gente entra nesse fluxo mesmo de falar, né, e aí de repente acaba falando alguma coisa muito filosófica, alguma coisa muito abstrata, né? Mas, né, Também não voltando. nos preocupemos tanto, porque quando a gente está numa conexão, a gente vai criando o nosso ser, né? Ele já sabe, como a gente já comentou em outras lives, né? A sabedoria interna de cada pessoa capta a essência do que a É gente quer verdade. passar. Nós também devemos estar na confiança aqui, né? Sim. É a minha vontade de ajudar mesmo, de querer que as pessoas estejam entendendo realmente, sabe? Então, é um problema mais meu do que... O Zeca Amorim falou, super entendo, mega esclarecedor. Ai, E é ai. isso, quando alguém não entender, não conseguir captar, entra em contato, pode comentar, entra no nosso Instagram, né, manda um direct. Enfim, a gente está aqui para somar, para trazer consciência de uma forma geral, né, para que todos possam ter alguma saída, algum mecanismo de sair dessa zona de conforto ou do aprisionamento que a mente causa por pontos de vista fixos, né? Que a gente Uhum. estabelece como uma verdade absoluta, e na verdade não é. São apenas pontos de vista que a gente se prende por algum motivo. E para a gente mudar o ponto de vista, a gente precisa renunciar àquele que a gente acha e defende como uma verdade absoluta. Então, por isso que a vida ela está em constante transformação, né? E você, para se transformar, precisa renunciar aos pontos de vista fixos também, né? O que você tem a dizer sobre É isso? preciso muito mais uma renúncia do que adicionar coisas novas, né? Porque, como você falou, quando a gente está na essência, nessa comunicação também, todo mundo já entende, todo mundo já sabe. É porque tem tanta coisa por cima, tem tanta informação, tem tanta crença, tem tanta... Né? Meu Deus, quanta coisa. Então, eu preciso muito mais soltar tudo do que pegar mais. Porque Sim. eu não preciso, né, de saber mais, de entender mais, enfim, né? Isso tudo já está. Nós já acreditamos que toda pessoa ela já é completa, ela já é integral, né? Sim. Então, é E um porque dos, tem esses véus que encobrem a consciência que nos afastam, né, dessa conexão aí. e um dos ensinamentos tântricos é justamente esse. Quando você se desprende de tudo que você considera como certo, né? O seu conhecimento, você vai se desfazendo de tudo que você conheceu,
você vai ficando vazio e você está mais próximo de Deus. O Jaedson pergunta assim, ó, eu mesmo não fico sem camisa em ambientes públicos, praias, etc. Morro de vergonha. Então, Então, o que a gente pode falar sobre vergonha? Vergonha é um auto-julgamento, né? Você se olha, você tem medo do julgamento que os outros vão ter a seu respeito porque você se julgou antes. Então, se desprender do auto-julgamento vai fazer com que você seja você, em qualquer lugar, né? Em casa, na praia, enfim, com camisa, sem camisa. Quando você está pleno em você, não existe auto-julgamento. Logo, você não vai se preocupar com o que o outro vai falar sobre você. Porque o outro vai falar o ponto de vista dele, mas o ponto de vista dele não é a verdade. Porque você sabe quem é a verdade, qual é a verdade. Então, a vergonha é um processo de aprisionamento criado pela própria pessoa. Então, disfarça, deixa isso embora. Olha o que me veio aqui agora também, assim, de que quando a gente compreende realmente que somos seres espirituais, vivendo numa experiência terrena, vivendo num corpo, não sei para vocês, mas isso me ajudou tanto a até cuidar mais do meu corpo e também a me importar muito menos. Ao mesmo tempo que eu me cuido mais, que eu me importo com o que eu estou consumindo, que eu me importo que meu corpo descanse, que meu corpo durma, que meu corpo relaxe, eu ligo menos ainda para o que os outros falam. Porque é isso que o Vitor falou, quando alguém fala alguma coisa de você, ele está falando mais sobre ele do que sobre você mesmo. Na verdade, ele está falando sobre ele, né? E você fala assim, vergonha, né? A vergonha está em você, não está na pessoa, né? Então, vergonha de quê, né? Do seu corpo, que é a sua casa. Então, se você já tem um comportamento de vergonha quando ficar sem camisa, por exemplo, se tiver alguém presente, a pessoa vai captar essa vergonha. Isso fica exposto, né? Porque o seu comportamento é diferente. Porque uma pessoa autêntica, quantas pessoas autênticas que a gente já viu sem camisa que nem tem um físico assim, né? Considerado, aceito pela maioria das pessoas, admirado pela maioria das pessoas. E é bonito. A beleza do corpo está muito mais na espontaneidade que ele age do que na forma física. Está muito mais no comportamento que a pessoa tem, na atitude que ela tem, na presença que ela tem, do que se o peito é peludo ou liso, se o peito é grande, se é pequeno, né? E também a gente não sabe o sofrimento que às vezes a pessoa passa para manter aquela forma, né? Existem pessoas que elas são escravas de uma rotina que eu ou outra pessoa mais consciente nunca iria escolher, né? A partir de tal hora não pode comer isso, ou não sei o que, tipo, engordou 100 gramas, já passa um dia inteiro sem comer. Tem algumas rotinas que, se você for perceber, né, mais consciente, você fala assim, eu falo porque eu conheço pessoas assim, né, que são escravas daquela forma, né, que levam o potinho numa festa da comida, porque não pode comer a comida da festa, né? Não pode, tem que ser aquela quantidade exata. Então, a pessoa ela se torna escrava de um mecanismo para poder aparentar para fora uma vida que nem ela gosta. Ela, na verdade, ela só quer ser aceita pelo julgamento alheio, né? De, nossa, você está com o corpo maravilhoso. Ela está buscando aceitação. Mas por trás disso existe um sofrimento
para manter aquela forma que vai gerar uma aceitação. Então, como seria a pessoa se aceitar antes de tudo, primeiramente como ela é? Ela se liberta de qualquer mecanismo que aprisiona. E como é que é essa libertação, essa aceitação toda que a gente está falando, né? Dentro dessa visão do Tantra, tá trazer essa consciência das sensações que o corpo traz. Eu mesmo dou um depoimento aqui pessoal. O ano passado, quando eu conheci o Tantra, eu percebi o seguinte, que eu estava desconectado ou percebendo pouco meu próprio corpo. Porque tenho atividade mental bem acentuada, assim, né? E aí, muito no intelectual. E aí eu percebi, caramba, às vezes eu passo um dia inteiro e eu não sinto o meu próprio corpo. Então foi quando eu conheci também o Tantra e vi que seria a solução para esse problema que eu percebi em mim. Enfim, depois desse processo que eu passei do Tantra, hoje eu percebo o meu corpo. Então, por que eu estou contando isso? Perceber é o quê? Sentir. Eu sinto a roupa que está tocando o meu corpo, eu sinto os movimentos quando eu faço o exercício, quando eu faço uma caminhada, quando o sol bate na minha pele, quando o vento bate. Tudo isso traz informações, traz percepções, traz essas sensações. Então, as sensações do corpo estão muito relacionadas ao tato, que são muito estimuladas na própria terapia tântrica, na massagem tântrica, trazem essa consciência, que a gente tanto fala, né, consciência, para o presente, para o corpo. Porque a gente tem a mania de ficar preso no passado ou projetando o futuro o tempo todo. Não que isso seja ruim, porque o passado a gente tem que celebrar também as conquistas do passado, a gente tem que lembrar do passado também e projetar o futuro também. Mas tem que passar a maior parte do tempo centrado no presente. Então, aceitar o corpo também é isso, é esse processo de trazer a presença da consciência para o corpo e as sensações. Porque a partir do momento que eu percebo tudo que está acontecendo, até aquele exemplo que o Vitor deu da dor, por exemplo, você já vai perceber logo. Às vezes até antes da dor aparecer, você já percebeu que você está com o músculo ali mais tensionado. Você já é capaz de cuidar melhor do seu corpo, porque você percebe mais, está mais consciente daquelas percepções que te trazem essas informações. Dá uma olhada aqui, vê isso aqui, não está funcionando bem. Então, isso que é aceitar o corpo, é se conectar com ele e conversar com ele. E cuidar dele. Né? Aí as transformações que você quer, que você pode estar buscando, elas vão vir de dentro para fora. Elas vão vir primeiro dessa organização interna, né? dessa aceitação da situação atual, da mudança de hábitos para uma vida diferente. Perfeito. Perfeita colocação. Tem alguém querendo falar alguma coisa, perguntar, para a gente dar continuidade? Tem alguma pergunta? Acho que não. O Zeca, né, falou, super estou entendendo, né, mega esclarecedor. O Jairson falou, preciso de terapia. E terapia não tem nada de errado, né? E é justamente o oposto. Quanto mais a gente se conhece através de processos terapêuticos, mais expansão a gente
agrega para a nossa vida. Então, todo mundo deveria, né, ter acesso a processos terapêuticos, na verdade. E se a maioria das pessoas dedicassem um tempo para, né, fazer uma terapia, elas teriam a vida delas muito diferente. A terapia organiza, né? Você consegue organizar suas ideias, suas emoções, sua vida toda, sua história e se conectar com o corpo também. Se conectar com esse, porque o corpo está onde, né? O corpo é uma grande âncora da consciência, porque o corpo está no presente. O corpo não está no passado nem no futuro, ele está no aqui e agora. Então, se a gente não está no presente, a gente está desconectado desse corpo, né? Quantas vezes a gente está distraído? Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu distraído no meu mundo mental, lavando a louça, de repente você deixa um copo cair e quebrar. Porque você está totalmente desconectado daquele presente, daquele ato, daquela ação. Você vai em outro lugar. E E aí? você não está sendo tântrico nesse momento, né? Porque Não. tantra é você estar presente no que você está fazendo, né? Se está lavando a louça, esteja presente lavando a louça. Esteja consciente de todos os atos que você está fazendo nesse momento de lavar a louça, né? Se você está lendo um livro, esteja conectado com o livro, né? Eu ouço às vezes as pessoas falar assim: nossa, eu li o livro e não entendi nada, né? Ou tive que voltar ao capítulo anterior porque leu, mas não prestou atenção, ainda não estava presente, estava com a mente em outro lugar, então estava ali meio que só passando, né? O cérebro estava só fazendo a interpretação, mas não estava retendo o que estava sendo interpretado, né? E aí a pessoa lê um capítulo e não entendeu nada, tem que voltar. Então, isso não é tântrico. Tantra é você estar presente com qualquer coisa que você esteja fazendo. Pois é, o Zeca até pergunta assim: existe algum exercício para o corpo como o yoga? Sim, o yoga, todo exercício corporal que você traz essa consciência também do presente, né, que o Vitor está falando agora, de estar fazendo o exercício. Eu também tenho feito esse movimento assim na minha vida eu gosto de fazer academia, exercício na academia, às vezes eu faço caminhadas também. Eu procuro trazer a minha consciência, ou seja, não ficar pensando no que eu vou fazer depois da academia. Eu estou ali, fazendo o movimento com o músculo, prestando atenção, sentindo o músculo contraindo. Se é uma outra prática, como a yoga, sentindo o corpo se alongar, sentindo aquele movimento que você está fazendo, aquela postura que você está fazendo, né? Então, qualquer prática corporal, a própria massagem tântrica, né, é um belo exercício assim de percepção do corpo, de aceitação também desse corpo, de trazer a consciência para o presente. E também, né, a própria meditação, né, ou a gente poderia dizer assim, meditações ativas, que é isso que eu estou querendo dizer, de trazer a consciência para o presente dentro do movimento que você está fazendo. Um exercício de meditação ativa contemplativa muito interessante é a caminhada. Você caminhar num lugar de natureza ou na beira do mar e tentar se conectar assim, com a natureza, né? Com a água ali, sentir o vento passando, sentir o sol batendo na pele. Tudo isso são práticas que trazem essa maior consciência corporal. Tem alguns comentários aí, dá uma olhada. Tá, vou dar uma olhada aqui. Já Edson falou assim: estou aprendendo bastante com as lives apresentadas e vejo quanto é importante a vida tantra. Quanto é importante para a vida, talvez ele quis dizer isso, né? Pois é, Vitor, a gente também acha. Por isso que a gente Sim.
tá aqui, né? E a gente Isso, e gosta de falar. O Tantra, ele é uma oportunidade para você viver o presente, né? Pode ter outros caminhos que também te Sim. incentivem a estar no aqui e agora, que é a vida de verdade, né? O passado já passou, é memória. O futuro nem chegou, é projeção. E o que é a vida? É o agora, né? É o agora, a gente falando aqui, né, numa live, participando com as pessoas que estão aqui interagindo. Isso é a vida, né? É, Pois é, eu acho que é até o exercício aqui da gente propor, né? Quem estiver participando, participa, comenta, esteja sim. aqui, esteja com a gente mesmo. Isso é tântrico, né? Isso que é tântrico, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, Vitor, que o tantra é uma coisa de... Não, gente, É simplicidade, é uma coisa é assim, leveza, é não tem nada diversão, demais. é prazer. É É tudo estar, de bom, gente. é Acho que estar para mim, tipo, depois que eu presente. conheci o Tantra, eu falei assim, gente, é esse o caminho que eu vou seguir até morrer. Porque, cara, a gente vê tanta desgraça, tanto peso, tanto sofrimento, né, aí fora, que eu falo assim, não é possível que as pessoas não concebam que existe uma forma diferente, ou pelo menos experimentem, né, para saber se qual escolher, né? O negócio é imposto socialmente para você, ó, vai lá, sofre, trabalha como escravo, não tem dinheiro para nada, fica doente, toma remédio e é isso, a vida é essa. E aí a pessoa aceita, engole aquilo, né, goela abaixo, achando que tem que viver assim até morrer. E quando morrer, ganha o reino dos céus, né? Que é o que dizem aí. Só que, peraí, você não para nem para questionar e ver que existe um caminho diferente e você nem sequer se permite experimentar o caminho diferente, por próprios preconceitos seu, né? Então, o incentivo nosso aqui é para que as pessoas vejam que existem caminhos diferentes e que não há nada de errado em se experimentar, para pelo menos dizer, tipo, ah, abandono esse que eu estava aí, que não me serve mais, né? Tem mais alguma. Tem um outro comentário aí também. Tem mais dois. O Amorim fala assim: estou simplesmente adorando as lives de vocês. Muito obrigado e acompanhe sempre. Estamos abertos, né? Quer falar E alguma tem outro coisa, Vitor? também. Tem um O, outro aí o também. Fala, com Jaedson, certeza a pessoa está bem resolvida na sua vida, mas me refiro a todo o sentido da vida que eu não entendi. peraí, eu tô Tem um vendo que comentário aí que para mim tá passando, tá cortado. vê se é esse. É uma mudança psicológica muito forte, o Jaedson falou. Esse nível de pensar, com certeza a pessoa está bem resolvida em sua vida. Me refiro a todos os sentidos da vida, profissional, pessoal e físico. Sim, Jaedson, é isso assim que essa visão, né, que eu gosto da saúde integral, corpo, mente, espírito, é isso que o Tantra faz também, é isso que a gente acredita, né? Porque na nossa sociedade, a sociedade oriental nem tanto, mas a sociedade ocidental, ela foi dividindo as caixinhas, né, do ser humano até partes do corpo, né? Então, nós temos hiper especialistas em mão, em pé. Não que isso seja ruim, mas assim, cria esse mecanismo da gente achar que isso é na nossa vida também. E não é. Então, a vida é integral, a vida é integrada. Então, a vida profissional, pessoal, o seu corpo físico, eles estão todos conectados. Então, até mesmo essa aceitação, esse bem-estar dentro do corpo, né? Tudo isso que a gente está dizendo aqui, que é bem somático, né? Que é bem corporal, partindo disso, você vai para uma vida, né? Porque você vai para uma vida de mais realização também. Então você vai para uma vida de relacionamento diferente, você vai se comportar diferente. Quando você tem mais prazer, como a gente até falou na última live, né?
Por que que o prazer é tão importante na vida? Porque você vai ter mais criatividade no seu trabalho, você vai encontrar soluções, você vai começar a ganhar mais dinheiro. Porque a sua vida muda. A partir do momento que seu corpo muda, sua percepção da vida muda. Tudo muda. Porque é a sua percepção que mudou, né? Não é que ninguém fora mudou. Você que mudou a sua forma de pensar e agir no mundo, e de estar no mundo, né? Então, sim, pode ser que para você que está ouvindo seja uma mudança muito forte, né? Tudo isso que a gente fala, né? Desse autorresponsabilidade pela vida, a questão do autoconhecimento, a questão do prazer. Pode parecer assim, nossa, meu Deus, parece que é tudo ao contrário, parece que eu aprendi tudo ao contrário. E pode ser que sim, né? Pode ser. Pode ser que você tenha que falar assim, eu tenho que deixar essa bagagem para trás e recomeçar. Mas é isso, a vida é um eterno recomeço, né? E para a gente recomeçar, a gente precisa ter coragem de, às vezes, abandonar aquilo que não presta, aquilo que está sendo peso, né? É só você pensar, né? Se você está se sentindo bem do jeito que está, então continue. Se já não está servindo mais, eu acho que se a gente sempre fizer essa pergunta, né, Vitor, em tudo na vida, tá leve do jeito que tá? Então continua fazendo o que você já está fazendo. Agora, tem alguma coisa que está fora do lugar? Sente que está precisando mudar alguma coisa? Então vamos ver, de repente tem a ver com esse sistema de pensamentos, com essas crenças, porque isso tudo a gente vai herdando, né? A gente vai herdando da sociedade, da família, da religião, né? E elas muitas vezes vão dizer tudo ao contrário do que a gente está dizendo aqui, né? Colocando Sim. a pessoa como numa situação de vítima, colocando a pessoa numa impotência, né? Parece que ela não pode, parece que é proibido também o sentir o corpo, sentir o prazer, né? Lógico, a gente não está falando de se centrar no corpo, né? Não é isso, assim. Mas, a partir do corpo, trazer essa consciência, essas percepções e transcender, né? E elevar essa consciência aí pro uno, pro divino que está dentro de você. Sim. Porque o corpo e é válido lembrar é a morada do espírito e o parque de diversões também, né? É válido lembrar que esse é um processo, é uma caminhada, né? Não é uma mágica. As pessoas de hoje em dia gostam de imediatismo, né? Então, se de hoje para amanhã não mudou, então desisto logo e continuo no velho modo de pensar e viver. E, na verdade, é assumir que uma transformação, uma metamorfose, ela leva um tempo, né? Porque você vai estar agindo e esse movimento requer um tempo para que haja um resultado. Mas quando você tem a percepção de que o resultado virá, porque você está fazendo a sua parte, você está agindo, o resultado ele passa a não ser o foco, e sim o processo de transformação. Você vai sempre buscando esse movimento, porque você já sabe que vai ter um resultado. Então você não se preocupa com o resultado, você está só movimentando, só agindo. Então o processo de expansão, quando você entra na caminhada da expansão da consciência, ele não para. Ele não te deixa em zona de conforto, nunca. Quando você fica bem, você acha que está bem, a vida te empurra para sair daquela zona, entendeu? Então, você vai nesse processo de expansão até você dar o último suspiro aqui. Então, é
uma das coisas que precisa ter em mente é que, uma vez iniciado, não tem como voltar atrás, porque a tua própria consciência te empurra para expandir mais, né? Então, assim, são coisas que, verdades que são vistas, não tem como desver. E aquilo ali vai te acompanhar até que você faça a mudança que se requer, né? Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas falam que a ignorância é uma bênção. Né? Porque quando você está ignorante, quando você está ignorante no sentido de estou ignorando o que está à minha frente, né? E eu não quero enxergar, você fica ali naquela zona de conforto, não muda, tá tudo, né? Se acostuma com o ruim mesmo, e a gente se acostuma com qualquer situação, e a pessoa leva aquela vidinha ali igual até morrer. Mas a partir do momento em que você entra num processo de transformação, expansão da consciência, esse processo não funciona mais não, porque a própria consciência te empurra para ir além. Concorda? Isso aí. Então, eu queria trazer assim três principais ideias que a gente quis passar aqui, que eu quis passar, eu acho que também é compartilhado pelo Vitor, né? Que essa presença dentro do corpo, que essa aceitação do corpo favorece esse estado de consciência no presente, e a partir disso você pode se cuidar melhor. O autocuidado, né? Não colocar a culpa em ninguém sobre suas questões corporais, físicas ou até emocionais, mas ter uma atitude de você, né, como adulto, cuidar desse corpo, né? E como o Vitor falou agora, é um processo que vem de dentro para fora, né? É muito mais um processo interno, porque também a gente acredita que o corpo é reflexo do seu próprio estado interno, do seu próprio estado emocional, né? Isso vem para fora, né? E também que você, a partir dessa presença, desse autocuidado, você vai tendo outras escolhas mais conscientes, porque muitas vezes os processos de não aceitação do corpo estão muito relacionados a escolhas inconscientes, escolhas alimentares, falta de mobilidade corporal, de exercício, né? E falta de prazer também, né? Falta de sentir, né? O toque, o vento, o ar, a dor também, porque, né? Sentindo a dor você vai cuidar daquilo. Então, muito obrigado todo mundo aí que participou. Então, acho que os próximos exercícios a gente já deu uma ideia aqui de como fazer isso na prática, né? Como sentir esse corpo, como favorecer essa aceitação quando você for se movimentar ou quando você for tomar seu banho, por exemplo. Traga essa consciência para o momento. Tome um banho tântrico, faça um exercício tântrico de trazer a consciência para esse corpo e de sentir o próprio toque, sentir a água batendo, sentir o vento batendo, a temperatura da água, né? Então, porque o corpo ele é esse maravilhoso sistema que nos fornece essas percepções do mundo. Né, Vitor? E lembrando que a aceitação também requer coragem, né, de ser você. Como você é, né, na sua autenticidade, na sua unicidade. Você é um ser único, você é um ser que não tem, mesmo se você for gêmeos, univitelino com seu irmão, você é único. Você tem as suas características próprias. Então, entrar nesse processo de gratidão por você ser único e aceitar o que a vida está te oferecendo e não lutar contra as suas projeções mentais e julgamentos, né? E com isso a gente vai gerando um movimento de expansão e um movimento de
percepção da vida diferente a cada dia, né? Então a magia, ela se torna a partir do momento que você compreende esse mecanismo mágico que é a vida. E o Tantra, ele traz essa percepção muito clara a partir do nosso corpo, né? E o corpo, ele é um grande templo, né, da nossa percepção da vida, e por isso nos tornamos muito gratos por estarmos nele e cuidarmos dele com muito carinho, com muita amor, né? Então essa seria a minha mensagem final. E a partir disso a gente está mais capacitado, mais pronto para elevar essa consciência para outros níveis espirituais, né? Outros níveis mais sutis. Então, a partir da consciência do corpo, você transcende o próprio corpo, né? Entendendo aí que não somos um corpo. Nós estamos vivendo essa experiência corporal que é importantíssima, que cuidemos muito bem desse corpo, né? Então, uma boa noite para todos. Muito obrigado a todo mundo que entrou aqui. A Adriane está batendo palminhas, eu acho que ela está gostando. Tem né, o Jaedson, o Zeca, que fizeram bastante interações. E até a próxima live com um tema que a gente vai deixar que o fluxo da vida traga, né? Toda quinta-feira a gente está aqui nesse mesmo horário, de 9 às 10, 10 e pouquinho, falando sobre Tantra, vida, enfim, né, gente? Muito obrigado, boa noite aí, tchau, Vitor. Tchau, todos bem.